Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre directions, vamos falar um pouquinho sobre direções, ok? Como dar direções, pedir e também dar informações sobre direções para alguém. A gente vai aprender isso hoje, certo? Bom, para introduzir, vamos ver aí na tela comigo. Por que é importante você conhecer as direções em inglês, então? Quando você está em um país que você não conhece, pode facilmente se perder em algum momento da viagem, mesmo que você tenha um mapa. Portanto, é muito útil saber como pedir e entender as rotas em inglês para que você possa chegar ao seu destino. Também é ótimo poder orientar turistas ou colegas estrangeiros. Então, quais são as palavras e frases que podem ajudá-los a dar perguntas ou pedir por direções? Antes de mais nada, a gente precisa conhecer o vocabulário, que está envolvido sobre isso. Então, nós vamos aprender algumas palavras e frases para usar quando a gente dá direções, fala sobre lugares, certo? Então, vamos lá. Vamos iniciar com algumas tips, algumas dicas. A gente vai aprender aí algumas preposições que a gente usa ou orientações quando a gente dá direções. Então, observem comigo aí na caixa. Tem between, que significa entre, in the middle of two things, no meio de duas coisas. Next to é próximo a alguma coisa, to the side of something, ao lado de alguma coisa. Behind significa atrás, at the back of something, atrás de alguma coisa. In front of, it's opposite, é no oposto, em frente a alguma coisa. Near, in a close position, near é perto, numa posição que seja próxima. Far, in a distant position. Far significa longe, em uma posição longe. On the corner of, ou on the corner, é na esquina. Left, à esquerda. Right, à direita. E straight é em frente. Essa palavra straight, que significa em frente, você pode usar com a preposição on ou com ahead. Então, você pode dizer straight on ou straight ahead. Geralmente, a gente usa on quando a gente vai falar sobre o nome da rua ou da avenida, ok? Ok, vamos falar também um pouquinho sobre places. Quando a gente fala sobre se mover pela cidade ou quando a gente precisa pedir aí essas direções, a gente sempre fala dos lugares em que precisa ir ou orientar alguém a ir. Então, vamos aprender alguns dos lugares na cidade que talvez precisamos ir. Observem aí na caixa comigo. Então, nós temos bank, que é o banco, né? Post office, the place to send letters and stamps, and buy stamps. O post office é os correios. Bus stop, a parada de ônibus. Park, é o parque, assim como em português. Museum, museu. City center, or city downtown, seria o centro da cidade. Subway station, a estação de metrô. E por último, mall, que também é conhecido como shopping mall ou shopping center, que é o shopping, ok? Então temos aí esses lugares. É útil a gente conhecer essas palavras em inglês, porque é um vocabulário que faz parte das pessoas que visitam o seu lugar, caso você precise dar essas orientações, certo? Ok, agora vamos falar mesmo sobre as direções, como dar direções, como seguir direções, esteja você a pé ou não. Então, observem comigo aí na tela, nós temos algumas dessas direções que nós podemos usar. Então, a setinha está mostrando aí a direção correta. Então, tem go straight, siga em frente. Lembra que o go straight pode ser usado com o on ou com o ahead. Go straight ahead or go straight on. Turn right, vire à direita. Turn left, vire à esquerda. U-turn seria o retorno. Go past é quando você precisa passar por alguma coisa no seu caminho. Exemplo, go past the supermarket, passa do supermercado. Mais abaixo nós temos cross, que seria cruzar, cruzar a rua, cruzar a avenida. Across from, que é a outra imagem, é quando você precisa atravessar uma avenida ou uma rua para encontrar o lugar que você quer. Então, esse across from seria do outro lado. Next to, que é próximo ou ao lado. E por último, on or at the corner.
Corner, como a gente já viu lá na outra caixinha, significa esquina, certo? Então, você vai usar essa palavrinha aí para designar a esquina. E é interessante que, quando você fala de esquina e você está dando a direção, é importante que você lembre de usar as ruas, porque em português, quando a gente vai falar sobre essas esquinas, a gente fala, é na esquina da Avenida Ceará com a outra rua. Então, sempre usa essa rua, o nome das ruas como referência, certo? Ok, agora a gente aprendeu o vocabulário, mas como a gente pode pedir direções? A pergunta que a gente faz. A gente vai aprender agora. Então, nós temos aí asking for directions, que é pedindo direções. Ao pedir informações, lembre-se, acima de tudo, de ser educado, claro. Portanto, comece dizendo uma das seguintes frases. Então, a gente tem alguns exemplos para vocês verem como pedir essas informações. Hello, can you help me, please? Olá, você pode me ajudar, por favor? Ou, good morning, may I ask for some help? Bom dia, eu posso pedir uma informação? Excuse me, could you help me? Com licença, você pode me ajudar? Então, são frases educadas que nós podemos usar para pedir direções, ok? Assim que a gente tem a atenção da pessoa, que ela se dispõe a ajudar, aí a gente pode perguntar, olha os exemplos aí comigo. Could you tell me how to get to the bank? Você poderia me dizer como chegar ao banco? Aí você pode trocar a última palavra banco pelo lugar onde você precisa ir. Do you know where the museum is? Você sabe onde é o museu? Ou we can find the subway station. We can't find the subway station. Is it near here? Nós não conseguimos achar a estação de metrô. É perto daqui? E por último, is there a park near here? Tem um parque aqui perto? Então, gravem essas frases porque elas são importantes na hora de pedir direções, ok? Agora, como é que a gente faz para dar as direções, para fornecer direções? Então, aí também tem alguns exemplos de situações que vocês podem usar. Go past the cinema, ou seja, passa do cinema. Go along this road, vai por essa avenida. Go straight on, or go straight ahead, vai reto nessa rua, nessa avenida. Stay on this road, don't turn. Fica nessa avenida, não faz o retorno. E também é claro que você pode usar aquelas direções que nós acabamos de ver. O turn right, que é vira à direita, turn left, vira à esquerda, entre as outras, ok? Bom, pessoal, antes da gente fazer a atividade, não esqueçam de fazer mais pesquisa sobre esse assunto, porque as direções é um assunto assim bem extenso, com bastante conteúdo, com muito vocabulário, então é sempre bom que vocês façam essa pesquisa extra aí para ampliar o vocabulário de vocês, ok? Então vamos lá, vamos para o exercising, vamos treinar o que nós aprendemos hoje. Observe a ilustração e responda as perguntas. Então a gente tem aí uma imagem com o título Giving Directions, que é dando direções. Vocês observam que tem aí dois lugares marcados? Nós temos o park e nós temos o stadium, que é o parque e o estádio. A pergunta, você precisa dar direções para chegar lá. Então vamos lá na pergunta número 1. O boy, que é o menininho, está dizendo: Excuse me, could you tell me how can I get to the stadium? Com licença, você poderia me dizer como eu posso chegar no estádio? E aí, pessoal, olhando o mapazinho, você consegue identificar ou consegue aí explanar como chegar no estádio? Usem as direções que nós aprendemos hoje, ok? E na pergunta número 2, que o boy também pergunta, Is there a park near here? Há um parque aqui? Tem um parque aqui por perto, né? E aí, será que vocês conseguem dar essas direções? Tá simples e fácil, né? Aí no nosso mapa só faltou o nome das ruas, pessoal. É bom que quando vocês deem direção, usem sempre o nome das ruas para facilitar o entendimento, tá? Então, por exemplo, segue reto na rua tal, vira à esquerda na rua tal. Como o nosso mapa hoje não tem o nome das ruas, então vocês podem dar essa resposta de forma mais simples usando apenas as direções, ok? E aí, conseguiram entender? Conseguiram formular uma resposta aí para a pergunta? Vamos fazer, então, essa resposta juntos. Então, na primeira, Excuse me, could you tell me how can I get to the bank? Com licença, você poderia me dizer como chegar ao banco? Então, vamos lá. Está traçado de vermelho aí as direções que a menininha deu para o menininho, né? Então, você deveria seguir nessa rua aí,
virar à direita, lá em cima na ruazinha do theater, e o estádio ficava no final. O que a gente precisa procurar quando a gente vai dar direções? A gente precisa procurar sempre referências para dar a direção da forma correta e orientar bem a pessoa. Então, além de você dizer que rua seguir, é bom você dar um ponto de referência, se fica na frente de alguma coisa, se é próximo, é atrás, é do lado. Isso vai ajudar e vai situar a pessoa. Pense sempre em você, como se você estivesse recebendo uma direção num lugar que você não conhece. Então, é assim que a gente precisa fazer. Vamos ver aí a resposta. Go straight ahead for 2 blocks. O que é isso? Go straight ahead for 2 blocks. Segue reto, vai em frente por 2 blocos. E depois, and turn right. E vire à direita. The stadium is across from the gas station. O estádio é do outro lado, é em frente, atravessando a rua, né? Do gas station, que é o posto de gasolina. Lembrando, pessoal, que o que eu estou dando para vocês aqui é só um exemplo, porque existem várias possíveis respostas dentro do mapa. Vocês poderiam, claro, ter pegado um outro caminho, poderia ter virado a primeira rua à direita, enfim, então tem várias respostas, ok? Vamos lá para a pergunta 2. O menininho perguntou, Is there a park near here? Há um parque aqui por perto? E aí, qual vai ser a resposta? De acordo com a setinha em vermelho lá, a gente viu que o caminho é mais simples, né? Tem que seguir reto e virar na primeira à direita. Então, vamos lá ver como é que ficou essas direções. Yes, there is. Essa primeira parte é a resposta para a pergunta dele. Ele perguntou, Is there a park near here? Há um parque aqui perto? Então, a resposta antes dele dar a direção, ela falou, sim, há um parque aqui, ou então, sim, existe um parque. Yes, there is. Go straight ahead, segue em frente, pass the cinema, passa pelo cinema, and turn right, e vire à direita. The park is behind the cinema. O parque é atrás do cinema. Então, se vocês observarem aí na imagenzinha do mapa, tá especificamente dessa forma, né? Você vai seguir em frente, vai passar do cinema, virar a primeira à direita e o parque que ele quer chegar está bem atrás de onde fica o cinema. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês façam aí pesquisas extras para aprender mais, para ampliar o seu vocabulário. Faça leituras e, claro, não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque Acre para mais aulas e outras informações. See you next class!